A primeira fase do cangaço em Porteiras se deu com o ciclo do gado, o expansionismo do gado e também principalmente a dominação dessas regiões aqui, que era de índios. Essa região aqui, quem cuidava dela eram os índios, Chocós, Minaús, né, como eu já falei, e várias outras tribos. Mas os cariris aqui eram o lugar, o feudo dos cariris eram aqui. Nesse lugar aqui, eles moravam em suas tabas, nas tabas. Tabas é uma cabana feita com paia de coco, paia de palmeira. É as tabas dele. Aqui eles praticavam a cultura, plantavam. Aqui eles eram seminômades, eles não viviam aqui todo o tempo. Aqui eles viviam um certo período. Quando a área estava ficando ruim, eles migravam para outra. Aliás, uma tábua, todo ano tem que trocar o telhado dela. Para um índio não compensava ele estar trocando o telhado de uma calha, o telhado de uma tábua, de uma casa, de uma oca, de uma barraca de índio. Então ele ficava lá, quando a tábua já estava ruim, o telhado já estava pingando água, eles migravam para outra região e deixavam aquela abandonada. Eles não voltavam para lá e arrumavam. Eles faziam e faziam e faziam, eram seminômades, ok? Nesse lugar aqui vivia aqui a nação, o tronco da nação dos cariris. Mas um certo tempo, finalmente chegou o homem branco nessa região. E aqui começaram a formar bandeiras. As bandeiras é interessante, as bandeiras existem dois tipos de bandeira, até três. Se você disser uma bandeira, é a bandeira do Brasil. Então tem três, você está certo. Mas só que tem duas que você não sabe. É uma bandeira formada de gente para dominar, para prender índios, para pegar índio, matar, como fizeram em Palmares, formaram Domingos Jorge Velho, fez uma bandeira junto com os bandeirantes, bandeirantes, e eles faziam essa coisa de dominar os índios. E também existia uma bandeira de roça. Um certo núcleo de trabalhadores, eles prestavam serviço para um coronel ou um fazendeiro. Esse fazendeiro, tendo esses trabalhadores que poderiam ser formados por escravos e parentes, quando o outro potentado pedia emprestado os seus trabalhadores para trabalhar na roça deles, isso se chamava uma bandeira, me preste uma bandeira, ok? Então, no início de 1830, essa região aqui farta, o que você imagina aqui de árvore aqui tinha, aqui foi acabado muito, existia muita coisa aqui, Muito e muita pena. água. E aqui, a família Pereira do Pajeú, a mesma família Pereira que guerreou durante tanto tempo contra os Carvalhos, formavam bandeiras, e essas bandeiras até ultrapassavam as fronteiras do Pernambuco. Então, primeiro eles pegaram a Serra do Bom Nome, que existia lá uma extensa nação de índios, né? Lá, quando eles dominaram as terras, conquistaram as terras, eles acharam se expandir, acharam melhor se expandir. Então os fazendeiros, os Pereiras, a família Pereira, comandada por José, José Pereira da Silva, ele formou uma bandeira. Para fazer essa bandeira, para vir aqui, prender índio, levar escravo para o comércio de escravo, e essas coisas, e conquistar terra para soltar gado dentro, e os índios não matar o gado, e chegar aqui e dar água para o gado vinha beber água aqui, e não matava o gado. Então eles vieram lá das bandas de Pernambuco para cá, aqui chegando, essa bandeira formada por João Caju, que era um cangaceiro de nome. Aliás, a palavra cangaceiro já se origina daí. Os cangaços de um cabra, os cangaços de um bicho, isso é um cangaço. Então, ei, tu é um cangaceiro, tu é um cabra escangaceado, tu é um cangaço de gente. Tudo que é ruim no homem era o cangaço. Então, João Caju, ele dizia, vai tu, João Caju, que tu é um cangaço de homem. Então, a partir de aí, surgiu essa palavra cangaço. Como eu já falei em uma live anterior, no canal Conversas e Convidados, o amigo Gerrinsberg Taylor achou em documentos que a palavra cangaço ela já começou a ser usada a partir de 1840. Mas Porra. só que nesse livro aqui, Sertanejos e Cangaceiros, do Abelardo Parreira, que inclusive está sendo reeditado pelo amigo Adriano Carvalho, ele mostra que o cangaço já foi usado em 1830. Então, esse João Caju
foi o primeiro cangaceiro, o primeiro homem com esse negócio, com esse nome de cangaceiro a chegar aqui para matar índio. Ele se juntou uma bandeira, um bando, vieram a cavalo e aqui guerrearam contra os índios. Aqui é o seguinte, os índios tinham arco e flecha e eles usavam um bacamarte, então era uma guerra desigual. Então quem vai ganhar na guerra, lógico, é o homem branco sempre. Então aqui, ó, os índios atiravam daí de cima para baixo quando eles chegavam aqui, que nós estamos na Areosa. Então aqui foi onde foi o palco de uma luta sangrenta nesse lugar. Nós estamos na Areosa, viu? Nós estamos no lugar onde morreu aqui muita gente, muito índio, muitos índios foram presos. Essas árvores aqui não eram nem nascidas, nem essas aí, ó. Se brincar, aquela dali era também, que eu não posso dizer a idade dela. Mas essas pedras aí testemunharam tudo. E essa areia, essa água que corre talvez. Talvez ela já fez até um ciclo para estar aqui. De tão antigo. Então, daqui eles atiravam nos índios, os índios lá de cima atiravam flecha, atiravam lança, se escondia aqui, ficava guerreando, subia lá em cima, matava índio, pegava uma faca dessa, chegava lá, um índio com pau. E ele fazia assim, quem é que vai ganhar? O índio. Então eles chegaram aqui, houve uma batalha grande, muitos cariris se travaram de frente com essa bandeira formada pela família Pereira, que está narrado aqui no livro que eu vou já contar, com a fonte certinha, e mataram meio mundo de índio, e no meio dessa bagaceira que teve aqui, João Caju foi morto. Transpassaram ele de flecha, mataram o homem tão famoso. João Caju tinha nome, era um cangaceiro. Os povos diziam, vai, bagaço de cangaceiro, vai lá resolver, e ele vinha e resolvia. Ele chegou aqui, eles ganharam a guerra, mas João Caju morreu. Então, para começar a falar de nomes, eu vou precisar lembrar você, eu vou precisar falar de datas, ok? Eu vou precisar de começar a dizer aqui, para desentalar a sua cabeça, que você deve estar pensando, poxa, diga logo a data, que ano aconteceu, pois vamos lá. Eu fiz aqui umas anotações aqui, ó. João Caju, ele foi um cangaceiro atuante desde 1830. Em 1832 ele era famoso. Em 33 ele já era um cangaceiro lenda nessa região de Pernambuco e vinha para cá. João Caju morreu no ano de 1834, só para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção de como isso foi tão antiga, olha o que eu escrevi aqui, ó. De 1834 a 1889 são 57 anos. Porra. Então, presta atenção, ó. 57 anos depois, Porteiras foi desmembrada de Jardim, no ano de 1889, tornando-se município de Brejo Santo, até 1933, mudando o nome para Conceição do Cariri, e em 1938 volta a se chamar Porteiras, mas só em 1951 Porteiras se desmembra do Brejo. Então, meu amigo, nós estamos contando aqui a história de um cangaceiro, matador de índio, de um bandeirante, podemos chamar também de um bandeirante, chamado João Caju, que foi morto em 1834, 57 anos antes da cidade de Porteiras se desmembrar de Jardim. Então veja só, a Porteiras pertencia a Jardim, depois passou a pertencer a Brejo Santo, só em 1951 foi que virou a cidade, ganhou sua independência. Então, olha só o tanto de tempo aqui, ó. Para ser mais preciso, eu fiz um rascunho aqui e coloquei contas e datas. Então eu circulei aqui Cabeleira. Eu peguei a partir da morte de Cabeleira. A morte de Cabeleira se deu, eu não botei o auge nem o nascimento, senão a conta ia ficar grande. Então eu botei a morte de Cabeleira e a morte de Lucas da Feira, para nós fazer uma conta. Ó, Cabeleira morreu no ano de 1786. João Caju morreu no ano de 1832, ou seja, quando Cabeleira morreu, 46 anos depois, João Caju veio a morrer aqui. Estão entendendo? Lucas da Feira, de Franco Távora. Né? O primeiro cangaceiro que nós se tem registro na história foi o Cabeleira, morto em 1786. 46 anos depois, João Caju morreu aqui. Para se ter ideia, Lucas da Feira, ele morreu em 1849. E o João Caju morreu em 1832, ou seja, 17 anos depois da morte do cangaceiro
João Caju foi que Lucas da Feira veio a morrer. Lucas da Feira morreu enforcado. Nós estamos falando no espaço de 46 anos de história. Cabeleira, Lucas da Feira, João Caju. Ok? Então nós notamos aí que existe uma aproximação grande de cangaço na região. Aqui foi tronco de cangaceiro. O cangaço aqui houve em abundância, só não é estudado. O cangaço caririense, paraibano e cearense é difícil de pesquisar porque ninguém vai atrás, mas se for acha. Então vamos desenterrar defunto, ok? Para contar mais um pouquinho, segura aqui meu cangaceiro jararaca. Para contar aqui mais um pouquinho sobre o que se deu, sobre a morte de João Caju, vamos ver o que o autor nos fala. O Abelardo Parreira. Você que não tem esse livro, dê um jeito de arrumar. Esse livro está sendo vendido por R$ 60 a segunda edição. Então dê um jeito de arrumar esse livro e tenham as suas mãos. Meu compadre pode dar um pause aí que eu vou procurar aqui, viu? Pause, viu? Não fecha o vídeo não. Abelardo Parreira, Sertanejos e Cangaceiros, página 50 a 51. No livro consta: os Pereiras que tomaram parte em outros combates e em emboscadas, entre aspas, e na Lagoa do Areosa, Porteiras, desta vez em pugna encarniçada de homens convertidos em feras, não saíram imunes. O autor, nesse primeiro parágrafo, diz justamente o combate no qual eu já narrei. Eles eram acostumados a chegar a massacrar, matar, amarrar e levar índio como escravo. Mas aqui foi diferente. Nós não podemos esquecer que eles enfrentaram nada mais nada menos que a maior tribo de índio, uma das maiores do Nordeste, se não a maior de todas. Nós estamos falando aqui do grosso da tribo Cariri, a nação Cariri, que dela se derivou mais de 20 tribos. Então, aqui eles chegando, eles não só mataram, mas também eles morreram. E o autor segue: além do prejuízo de vários animais de montaria e carga, acrescido pela perda irreparável de vários companheiros e de combate, foi lamentada por longo espaço de tempo a morte do célebre João Caju, conhecido naquela ocasião por seus comparsas e afamado geralmente forte como ninguém, caboclo valente como leão, a linguagem do tempo, sendo este conceito que desfrutava. Então, antigamente os cabras diziam: João Caju é forte como ninguém, caboclo valente como leão. Era essa as palavras que diziam para ele, diziam dele, porque ele era considerado um homem muito valente. Então vamos lá. João Caju, por seus infectos de audácia, era famoso por conquistas, nos assaltos sendo sempre preferido naquela época, 1830-1832, para certas diligências, que nas mãos do morto, os mortos eram executados com o maior sangue frio, para não gaudio dos prepotentes daquele tempo, que nenhuma atribuição de verdadeiros caciques ou de tuchal, de taba selvagem. O autor aqui, ele é bem claro aqui, nessa linguagem dele, arcaica, uma linguagem que você vê, que duramente você vai entender o que ele está dizendo diretamente, mas indiretamente, o autor está dizendo o seguinte, que aqui chegando, eles enfrentaram a nação Cariri, e não importava cacique ou tuchal de taba, mas simplesmente aqui eles chegaram para fazer. Mas aqui chegando, eles sofreram perdas. Como o autor narrou aqui, perderam cavalos e montarias. Perderam montarias.
O prestígio dado naquela ocasião às hostes sertanejas para combater a sedição de Joaquim Pinto Madeira deu lugar a vários grupos de fazendeiros momentaneamente autorizados a rechaçar as hordas revolucionárias de Madeira. Consideram-se gozar de privilégio do uso do abuso de armas. O desaparecimento de João Caju foi, sobremodo, comentado em toda plagente. Seu nome reviveu na memória de lendas. Então, meus amigos, aqui chegando houve um imenso combate. Uma bandeira formada pela família Pereira, vinda ali de Pernambuco, chegou aqui e aqui se deram simplesmente de frente com os cariris. Houve uma imensa batalha aqui, ó. Essas ribeiras, esses matos, esses barros e essas águas aqui ficaram vermelhas. Aqui morreu índio, morreu homem branco. Aqui houve uma imensa carnificina aqui, desgraceira grande. E aqui nesse lugar foi morto o cangaceiro João Caju. Então, o nome de João Caju, mesmo ele sendo derrotado aqui, pendurou por anos e anos e anos. Hoje ele não é mais tão lembrado. Essas coisas vão se acabando ao longo do tempo. Mas hoje eu estou revivendo ela. Espero que os amigos estejam acompanhando. E agora eu vou finalizar a leitura. Vamos sair da Areosa e vamos seguir rumo a Porteiras. Mas antes disso, eu vou finalizar a leitura aqui. Sertanejos e Cangaceiros, Abelardo Parreira, página 51, terceiro parágrafo. Diz o seguinte: então, aqui nesse lugar houve uma imensa batalha. Uma bandeira formada pela família Pereira de Pernambuco, Rival dos Carvalho, vieram para aqui em busca de riqueza, de terra, de expandir o seu poder de gado. Então nós estamos falando aqui no ano de 1834, ok? Aqui chegando houve um imenso combate aqui, era desgraceira total, era índio aí em cima atirando de flecha, era bacamarteiro atirando daqui de baixo, homens de bacamarte, não grupos folclóricos bacamarteiros, ok? Homens de bacamartes, de seus clavinotes, atiravam nos índios numa luta totalmente desigual, mas devido à imensa quantidade de índios que nada mais nada menos que eram a nação Cariri, uma tribo de índios, a nação que deu origem a mais de 20 outras etnias de índios na região. Então aqui se encontrava o grosso dos Cariris. Eles chegaram no lugar dominado por esses índios e eles chegaram aqui para guerrear com os índios mais fortes que existiam na época, a nação Cariri. O fim de João Caju se deu por aí, ó. Por aqui ele morreu, por aqui ele foi varado de flecha, foi atirado de pedra. Foi por aqui onde ele morreu. Nós estamos aqui na lagoa, na cachoeira da Areosa. Hoje não tem mais o que era no passado. Hoje aqui está represado. Mas estamos aqui no lugar para contar a história. Porque não é certo contar a história desse homem estando num lugar que não foi a morte dele. Então estamos aqui, eu, cangaceiro Jararaca, o meu compadre. Tamo junto. Oi? Tamo junto, meu compadre. Meu compadre Jararaca está aqui. Estamos aqui, meu compadre Rafael, cangaceiro Chumbinho. Estamos ali, né? Meu cangaceiro Jararaca, o nome dele é Henrique. Aí, salve aí, Henrique. É nóis. Então, a partir de agora, eu vou finalizar a leitura aqui do que foi a morte, o fim de João Caju. Página 51, Abelardo Parreira, Sertanejos e Cangaceiro, terceiro parágrafo diz: o desaparecimento de João Caju foi sobremodo comentado em tom plangente. Seu nome reviveu na memória das lendas fantásticas dos sertanejos, o que envolveram em um véu enublado de ninhas logradoras. Ou seja, a história dele foi contada, foi absolvida, e as pessoas comentaram as bravuras, o feito dele chegar aqui, desaforar, chutar o pau da barraca, entrar num lugar, num feudo
no lugar onde ninguém queria entrar no templo, que era no seio da nação dos Cariri. O homem era valente, eu não posso deixar de dizer isso. João Caju foi um homem muito valente ao formar uma bandeira, chegar aqui no território desconhecido, guerrear contra meio mundo de índio, chegar aqui, dar sua vida, perder sua vida, mas ele teve a ousadia de vir aqui. E aqui foi o seu fim, por aqui também, onde ele se sucumbiu sob terra, em algum desses lugares aí que ele morreu, mas o livro é claro, seu nome foi envolto em véus, foi contado. Ele morreu, deu origem a outras campanhas para vir aqui atrás dos índios. A conclusão é que a nação Cariri, pouco dela existe hoje, algumas coisas, resquícios existem, mas a partir daí ela começou a perder força, com a morte de João Caju, um típico bandeirante sertanejo, oriundo de Pernambuco, que aqui morreu, e de aqui começou o fim da nação Cariri, justamente na Lagoa Areosa, que hoje não é 10% do que foi no passado, mas esse é o lugar, ok, meus amigos? Então eu vou me despedindo aqui, espero que vocês tenham acompanhado, vai ter 2 documentários ainda, vamos contar o que aconteceu depois disso, num cangaço, mais à frente, espero que os amigos acompanhem, até chegar em Lampião, nós estamos contando o início do cangaço aqui. Eu quero aqui agradecer ao meu câmera, Rafael de novo, Rafael ali, quero o meu compadre cangaceiro de Jararaca, Henrique. Quero agradecer também a minha comadre Luci Guimarães, ao Antônio Marcos, quero agradecer a todos pelo apoio e vamos seguir em frente, que atrás vem gente, ok? Estamos aqui na Areosa, vamos embora. Obrigado por tudo, deixe aquele joinha, se inscreva no canal, desse jeito. Meu compadre, pode filmar aí. Então é isso, cabroeira. Chegamos ao final de mais um documentário sobre o cangaço no estado do Ceará, no ano de 1830, em especial 1832. Espero que todos tenham gostado do material. Valeu, um abraço!